Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso muito recente que aconteceu nos Estados Unidos. É um caso que infelizmente a gente logo no início percebe que em algum momento vai dar alguma coisa errada e infelizmente isso acontece. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, todas as semanas eu trago aqui para vocês casos criminais, casos de mistério. Então se você é novo por aqui e ainda não conhece, já se inscreve aqui no canal. Toda semana, 3 vídeos na semana, então já sabe, na segunda, quarta e sexta. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. E também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Shay Groves. Shay Groves foi descrita como uma jovem diferente das demais. Todos que a conheciam diziam que ela era manipuladora. Shay teve uma infância muito difícil, marcada por traumas. Ela foi abusada por anos quando era criança e desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. Um pouco depois, ela precisou testemunhar em julgamento contra a pessoa que a agrediu quando ela era menor. Ela teve que reviver esse trauma e se lembra de ter terríveis pesadelos e flashbacks. Quando ela tinha 14 anos, Shay foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Um dos sintomas desse transtorno leva a pessoa a ter altos e baixos em seu humor, sendo difícil controlar suas emoções. E com Shay era assim, a ponto de se tornar violenta com os outros. Quando mais velha, ela fez várias tatuagens e colocou piercings. Ela gostava de usar roupas pretas e se identificava como gótica. Mas ela nem sempre foi assim. Quando mais jovem, ela costumava ter longos cabelos loiros e usava cores mais vivas, com estampas. Depois de diagnosticada, ela não estava tomando corretamente os medicamentos para o transtorno bipolar. Em vez disso, ela estava abusando do álcool e drogas, que são conhecidos por piorar muito os sintomas do transtorno bipolar. As coisas ficaram tão ruins que ela largou a escola e se mudou da casa dos pais quando ainda era adolescente. Na casa dos 20 anos, Shay conheceu um jovem chamado Ashley Hingham e os dois começaram a namorar. Enquanto estavam juntos, Shay engravidou de sua filha e as coisas ficaram realmente bem resolvidas para ela. Ela estava se sentindo muito bem nesse momento. Sua filha nasceu em abril de 2017, quando ela estava com 21 anos. Por mais que ela tivesse passado por tantos problemas, traumas, ela estava muito feliz naquele momento. Sua filha era tudo para ela. Então teve um momento que ela até terminou com o pai de sua filha e as duas foram morar em um abrigo para mulheres e depois ela conseguiu alugar uma casa. Por mais que tivesse um pouco complicada a vida dela na questão de arrumar uma casa e tal, ela ainda se sentia muito feliz, estava muito emocionada por acompanhar todos os passos da filha. Ela gostava muito de compartilhar isso em suas redes sociais, tirava foto com a filha, mostrava tudo o que estava acontecendo, às vezes tirava foto delas juntas fazendo um bolo, biscoitos. Então parecia que tudo estava muito bem na vida dela. Ela conseguia melhorar, digamos assim, passar por aquela fase difícil que ela passou desde tão nova, mas ainda tinha alguma coisa errada. Mas o que muitos não sabiam era que Shay era obcecada por filmes de terror e documentários de crimes reais. Mas você pode estar pensando que ela só gostava de assistir os filmes e séries quando tinha algum tempo disponível. Mas não era bem assim. Ela era obcecada pelos criminosos. Por exemplo, ela tinha em sua casa alguns quadros com fotos do Jeffrey Dahmer, do Richard Ramirez e da Myra Hindley. Ela os tinha na parede da casa onde a sua própria filha morava, então ela não tinha só apenas uma curiosidade sobre casos criminais, mas ela admirava os criminosos, o que era bem perigoso. Ela não estava mostrando um interesse saudável em crimes reais, ela estava levando as coisas cada vez mais longe, vendo até onde poderia chegar. Além de Shay e sua filha, a melhor amiga de infância de Shay, Lauren White, também morava na casa. Alega-se que ela tratou Lauren muito mal.
Em vez de viver em casa como uma amiga e ter um relacionamento saudável, Shay tratava Lauren como uma escrava pessoal. Ela mandava Lauren lavar a roupa, lavar a louça, limpar a casa e até mesmo colocar suas meias. Por alguma razão, Lauren sempre fazia tudo que ela mandava, lembrando que Shay sempre foi manipuladora, então provavelmente ela só seguia as ordens porque ela foi abusada emocionalmente e controlada por Shay desde que elas eram muito jovens. Houve pelo menos 2 ocasiões em que o abuso emocional de Shay em relação a Lauren se tornou físico e muito violento. Mas mesmo assim, a Lauren permaneceu na casa e continuou fazendo o que a Shay mandava. Ela simplesmente não conseguia ir embora. Em fevereiro de 2022, enquanto estava em uma boate com um grupo de amigos, Shay conheceu um jovem chamado Frank Fitzgerald, de 25 anos, um encanador que era pai de 2 filhos. Eles começaram um relacionamento muito rápido que os levou a realizar algumas fantasias selvagens. Quando combinado com a obsessão de Shay por controlar as pessoas e sua obsessão por crimes, o relacionamento deles ficou bem claro que em algum momento algo grave aconteceria. Shay passava horas no quarto com Frank, onde eles se filmavam realizando diferentes fantasias de RPG. Eles usavam câmeras de segurança instaladas no quarto, bem como na sala e na cozinha, para que pudessem capturar tudo o que estavam fazendo em vídeo. Tudo foi alimentado por grandes quantidades de álcool e drogas. O relacionamento de Shay e Frank durou 6 meses e eles brigavam constantemente. Era um relacionamento extremamente tóxico e as coisas estavam indo para um lado bem ruim muito rápido. Apesar do fato que ela estava agindo em todos os impulsos que tinha, ela ainda estava extremamente infeliz e buscando atenção. Teve um momento em que ela inventou que estava com câncer. Ela disse para o seu namorado, para sua amiga ali que dividia a casa, e que ela tinha um câncer e que ela precisava de dinheiro para fazer o tratamento, essas coisas. E ela conseguiu influenciar tantas pessoas que alguns amigos até deram dinheiro para ela realizar o tratamento. E ela realmente ia nos médicos e fazia exames, mas todos os resultados davam que, com certeza, ela não tinha câncer. Shay era uma pessoa que estava muito doente, mentalmente, e ela gritava por ajuda, mas ninguém a escutava. Nos meses seguintes, Shay e Frank terminaram e voltaram a ficar juntos várias vezes. O ciúme entre o casal estava crescendo a níveis bem perigosos. Frank, em particular, tinha ciúmes de um ex-namorado de Shay, com quem ela ainda mantinha contato. Em uma mensagem de texto que enviou a Shay, ele disse que a partiria ao meio se ela dormisse com outra pessoa e que o câncer seria a menor de suas preocupações. Shay também tinha muitos ciúmes e acreditava que Frank ainda estava saindo com sua ex-namorada, que era mãe de seus 2 filhos. Ela olhou todas as redes sociais dessa mulher em busca de qualquer sinal de que ela estava saindo com Frank escondido. Eventualmente, ela aparecia na casa da ex-namorada com uma caixa cheia de pertences de Frank e a deixava em sua porta. Ficou claro que os dois estavam traindo e que eles não se preocupavam um com o outro. A maioria das interações de Shay e Frank ao longo do seu relacionamento de 6 meses foram filmadas em vídeo, como dito antes. Todos os seus encontros sexuais, suas brigas e até mesmo os poucos momentos felizes que eles tiveram. Ela gravou quase tudo até o fim de semana de 16 de julho de 2022. Naquele sábado, 16 de julho, Frank foi até a casa de Shay. Felizmente, a filha de Shay não estava em casa. Ela estava com o pai naquele final de semana. A amiga Lauren estava em casa com o casal. Eles beberam álcool e usaram drogas, então Frank fez algumas apostas online por algumas horas, enquanto Shay mandava uma mensagem de texto para o ex-namorado em segredo. Frank podia sentir que algo estava acontecendo e a situação estava ficando bem tensa. Frank enviou ao ex de Shay uma mensagem diretamente dizendo para deixá-la em paz, enquanto o casal continuou a discutir por algumas horas. A certa altura, enquanto Frank estava no andar de baixo e Shay no quarto no andar de cima, ela encontrou o celular do namorado e decidiu dar uma olhada nele. Foi quando Shay alegou que encontrou uma conversa entre Frank e uma garota que disse ter 13 anos. Ela tirou um print da conversa para enviar para si mesma e chamou Frank para dormir no andar de cima. Shay estava completamente fora de si. Ela esperou que Frank dormisse, então pegou uma adaga celta que sempre guardava em seu quarto e começou a esfaqueá-lo. Devido aos ferimentos, ele não resistiu.
Então, quase imediatamente, Shay começou a bolar um plano. Ela havia assistido a tantos documentários sobre crimes reais que sabia que seria a primeira suspeita do assassinato de Frank. Rapidamente, ela começou a limpar a cena do crime e enviou uma mensagem de texto para sua amiga Vicky, alegando que Frank a havia abandonado. Ela estava montando seu álibi com Vicky, enquanto pedia ajuda a Lauren para colocar o corpo em cima de sacos de lixo e colocar um travesseiro no rosto dele. Lauren obedeceu e Shay a ameaçou para não contar a ninguém, porque agora ela era cúmplice. Então Shay ligou para o ex-namorado, o pai de sua filha, para pedir conselhos, e ele disse a ela para enrolar o corpo em um saco plástico. Em vez disso, ela enrolou em seu edredom. Shay começou a revisar os vídeos que eles gravavam e a editá-los de uma forma que parecesse não ser consensual. Ela estava construindo uma história que poderia apresentar, que a mostraria como vítima, até mesmo enviando o vídeo adulterado para Vicky para reforçar sua reivindicação. Algumas horas se passaram e não está claro o que mudou na mente dela, mas por alguma razão, ela não conseguiu seguir seu próprio plano. Ela estava mandando mensagens de texto para seus amigos, agindo completamente normal, rindo e falando sobre o seu fim de semana. Mas quando ela conversou por vídeo com sua amiga Vicky, ela confessou à amiga que havia matado Frank enquanto ele dormia. Na ligação, ela disse que tinha um grande segredo para contar e que a amiga tinha que prometer não contar nada a ninguém. Quando ficou claro que Vicky não estava acreditando nela, ela apontou a câmera para o corpo de Frank, que estava deitado em cima de sacos de lixo enrolado em edredom. Shay estava orgulhosa do que ela havia feito e não podia deixar de se gabar disso. Felizmente, Vicky saiu da videochamada e chamou a polícia, e tanto Shay quanto Lauren foram presas em sua casa. Os policiais no local relataram um cheiro incrivelmente forte de alvejante vindo do quarto. Shay Grooves, de 25 anos, e sua colega de quarto, Lauren White, foram presas por assassinato. Na delegacia, Shay disse que ela era responsável pelo crime. Ela disse aos investigadores que sua colega de quarto não estava envolvida no caso. A princípio, quase parecia que Shay estava com remorso pelo que ela havia feito. Embora ela não estivesse disposta a falar sobre o que havia acontecido, ela recusou um cobertor naquela noite enquanto estava em sua cela, porque disse que não merecia, pois havia tirado a vida de um homem. Toda aquela coisa de remorso foi de curta duração. Dentro de alguns dias atrás das grades e com pouca cooperação com a polícia, Shay começou a mudar sua história. Embora ela estivesse admitindo por meio de mensagens de texto e na chamada de vídeo com sua amiga Vicky que havia esfaqueado Frank até a morte durante o sono, agora ela estava contando uma história diferente. Ela sugeriu que Frank estava acordado quando foi esfaqueado e que foi um caso de legítima defesa. Quando o julgamento de Shay começou, essa narrativa dela ser vítima de violência doméstica não funcionou. O júri recebeu fotos de sua casa, com suas paredes forradas com imagens de serial killers. Eles viram todas as armas que ela possuía, incluindo a adaga que ela usou no assassinato, e uma arma de pressão que ela guardava na gaveta. Os investigadores tinham muitas evidências em vídeo, como eles frequentemente se envolviam nesse tipo muito específico de interpretações e fantasia. Mas o vídeo editado que a Shay tentou montar foi facilmente identificado como falso, porque eles tinham horas e horas e horas de imagens brutas da casa de Shay e uma série de mensagens de texto entre o casal. Eles mostraram ciúme extremo e violência um com o outro. A promotoria alegou que esse não foi um caso de legítima defesa, mas um caso de ciúme que se transformou em assassinato. Eles alegaram que, assim como a própria Shay admitiu, ela estava com raiva ao ver as mensagens de texto entre Frank e uma garota que tinha 13 anos. Mas depois foi descoberto que, quando Frank soube que ela tinha 13 anos, ele a bloqueou. Mas depois foi revelado que a jovem na verdade tinha 17 anos. Em seu próprio depoimento, Shay confessou: "Perdi o controle por um segundo, mais de um segundo, para ser sincera. Acabou em questão de segundos." Shay Grooves foi condenada a um mínimo de 23 anos sem liberdade condicional. Frank Fitzgerald estava com 25 anos quando morreu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês,
um caso muito terrível. A gente viu que com certeza em algum momento ia acontecer algo muito grave e infelizmente foi isso que aconteceu. Com pessoas tão jovens, a questão dos ciúmes. Já trouxe muitos casos assim para vocês. Ela também teve uma série de problemas em sua vida, nunca buscou um tratamento adequado, também essas coisas, é claro que fez o comportamento dela piorar muito nos últimos anos. Então, é aquele tipo de caso que a gente sente que vai dar alguma coisa errada e, infelizmente, a gente estava certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.